Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre um jogador oferecido para o Goiás na sequência da temporada, ou melhor, já visando 2025, segundo informações do jornalista Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Pimenta nessa cobertura diária do Clube Alviverde, que é o Jonathan Herrera. Você conhece ele? O Jonathan é argentino, 33 anos de idade, tem passagens por vários clubes aí no futebol argentino, como por exemplo o São Lourenço, Central de Córdoba, Independente, e hoje está no Deportivo Riestra. Esse clube é bem pequenininho, tá? De fato não tem nenhuma modéstia para dizer isso. O Deportivo Riestra, ele é de Buenos Aires. Eu lembro o tempo que eu passei lá em Buenos Aires, eu vi o estádio deles, eu passei lá perto da região, mas infelizmente não tive a oportunidade de conhecer. Eles têm, por exemplo, 4 títulos da terceira divisão, outros títulos da quarta e outros da quinta. Depois de muitos anos, eu, sendo bem honesto, não lembro do Deportivo Riestra participando da primeira divisão argentina. Eles voltaram nesta temporada e o Jonathan Herrera é um dos artilheiros do campeonato argentino, com até aqui 12 gols na temporada. Na primeira divisão são 18 jogos com 9 bolas nas redes. Eu vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Jonathan Herrera. Segundo o site SofaScore, nesta liga, né, lá na Argentina, uma nota média de 6,88. A grande questão dele é que ele está em reta final de contrato. Segundo o Vitor Pimenta, o jogador foi oferecido, mas o Goiás ainda não abriu negociações por conta, né, da Série B ainda em andamento. Após a competição, a tendência é que o Goiás entre em contato com o empresário do atleta para dar uma resposta a respeito deste assunto. Além do Goiás, outros clubes também do futebol brasileiro têm um interesse na sua chegada. Sobre as principais características de jogo do Jonathan Herrera, o que eu pude observar e destacar aqui para vocês. Ele é um centroavante alto, 1,80 m de altura, destro, tem uma boa finalização, geralmente batendo de primeira. Ele se posiciona bem, tanto naquela função clássica de 1-9, aquela parede, faz muito bem ela para escorar para quem vem de trás, quanto também a saída, a inteligência de escapar pelo lado direito, sempre buscando, né, a sua perna preferida, para uma finalização de primeira. Eu observei isso, por exemplo, em algumas enfiadas de bola. O Jonathan Herrera, mesmo já sendo um jogador mais experiente, um cara mais parrudo, 1,80 m, ele não fica ali só paradão no meio da grande área. Acho que isso é interessante de se ressaltar, e ele marca muitos gols naquela saída da área, né? Aquela saída que ele faz o balanço, cai para o lado direito e uma boa finalização rasteira de primeira. Além disso, né, o que eu posso ressaltar é um jogador naquela característica argentina. Brigador, incomoda bastante a defesa adversária, mas não é um craque, tá? O Jonathan Herrera, pelo que eu observei, não vai pegar, por exemplo, uma bola e dar 2 canetas ou uma excelente finalização de fora da área. Não tem esses atributos. É aquele jogador brigador. Se fosse para a Série A do Campeonato Brasileiro, é óbvio, o cara está numa fase artilheira, meu amigo, né? Gol é importante em qualquer momento. Mas para a Série A, eu penso que o Herrera não teria essa capacidade técnica. Para uma Série B do Campeonato Brasileiro, olha, para mim não seria nenhum absurdo não, tá? É um jogador interessante sim, e principalmente por já estar em reta final de contrato. Os seus gols nessa temporada, ele marcou 2 contra o News Old Boys, 1 contra o Atlético Tucumã, também contra o Sarmiento, Lanús, Central de Córdoba, Belgrano, São Lourenço, Ginásia e o Defensa e Justiça. Então conseguiu sim marcar alguns gols contra equipes mais fortes. O Deportivo Riestra, eu vou até pegar aqui a tabela de classificação para ver em posição que eles estão agora, né? O Campeonato Argentino com aquela porrada de time, né? Para variar, eles terminaram a primeira fase na 12ª posição, campanha até boa, né? Do Deportivo Riestra. E na segunda fase agora, eles estão em Deportivo Riestra, 7º lugar, uma campanha boa. 18 jogos até aqui, 8 vitórias e 3 empates. 7º lugar na competição, que tem o Vélez na liderança de 28 clubes. Né? Eu não sei o que o campeonato argentino tem na cabeça, não. Acho que lá, se tivesse 15 times, já seria demais para a primeira divisão. Não é igual aqui no Brasil, né? Que a gente tem pelo menos 25, 26 clubes relevantes. Lá na Argentina não tem tantos assim. No máximo, estourando 20 já estaria de bom tamanho. Eles ainda conseguem colocar mais 8. E a segunda divisão argentina ficou aquela porrada de clube também e quase amadora, né? Eu fui em um jogo, 1 ou 2, não, só um, da segunda divisão argentina. Cara, nem publicidade direito tem, tá? Então penso que o campeonato argentino também é mal administrado, né, pela Federação Argentina. Enfim, meu ponto crítico aqui também no futebol sul-americano, para mim deveria ter mais uma administração, uma coesão
uma coerência, melhor dizendo, dentro das suas partidas. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Jonathan Herrera. Não é um craque, tá? Nas únicas temporadas que ele jogou fora da Argentina, ele passou no Atlético Venezuela, em 2017, e no Audax italiano, lá do Chile, em 2018. No ano passado estava na segunda divisão argentina, foram 11 gols em 35 jogos, pelo Ferro Carril, e em 2022 também jogou pelo Johor FC, esse clube da Malásia. Não acharia a melhor contratação do mundo, mas é um cara que vem em boa fase e eu apostaria para a composição do elenco. Para mim o Goiás precisa de um nome mais certeiro para uma Série B, que já conheça. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa informação do Globo Esporte, onde o Goiás está atento, inclusive já fez uma proposta oficial para contar com o atacante Yanky Bolasie, ele que é de Congo, né, congolês, tem dupla nacionalidade, ou até 3, né, tanto da Inglaterra, do próprio Congo, onde ele defende a seleção africana, e também da França, é o país onde ele nasceu de fato, foi na França. Ele que jogou por muitos anos no futebol inglês, lembro demais na época de FIFA, né, no Crystal Palace, 2016, 14, 2017 no Everton, passou também depois sem grande êxito no futebol português, também na Turquia conseguiu demonstrar um bom futebol em 2022, e essa contratação bastante alternativa do Criciúma nesta temporada. O cara vem jogando bem, viu? Na Série A do Campeonato Brasileiro, são 6 gols e 4 assistências em 26 partidas, sendo desses 26 jogos, 21 deles como titular. Está em reta final de contrato, tem esse vínculo só até dezembro, e segundo informações do Globo Esporte, ele recebeu uma proposta do Goiás, que quer uma definição rápida, né, mais ágil do jogador. Não deve ser tão simples assim, até porque o Criciúma está aí numa reta final, né, de Campeonato Brasileiro, lutando pela permanência. Então o Goiás não deve ter essa resposta, por exemplo, em 5 dias. Tá? Isso não deve acontecer, mas se o Goiás tiver um pouquinho mais de cautela, não seria uma surpresa para mim buscar essa contratação. Além do Goiás, outros clubes estão interessados na sua chegada, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, o Ceará, o Sport, o Vitória e o Novo Horizontino. Então são 7 clubes, e o próprio Criciúma, claro, né, está atento na sua renovação contratual para o ano que vem. O jogador comentou, né, recentemente em uma entrevista sobre algumas especulações e o desejo de continuar no futebol brasileiro. Abre aspas. Obviamente vão ter muitas conversas, meu contrato termina em dezembro, então são normais essas especulações. Isso sempre acontece. A mensagem que eu posso passar para a torcida é que quando eu vim para o Criciúma, tínhamos manter o clube na Série A e no momento estamos nesse caminho. Veremos o que vai acontecer depois, mas é muito provável que eu permaneça no Brasil no ano que vem. Fecha aspas. Então o jogador tem sim o interesse no contrato do Criciúma, segundo informações do Globo Esporte, não tem nenhum tipo de cláusula ou renovação automática, mesmo se o Criciúma, por exemplo, continuar na Série A do Brasileiro. Gosto do Bolasie, tá? Vou deixar para vocês um mapa de movimentação dele nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Pode fazer uma função tanto como um ponta esquerda, como também um ponta direita. Jogador de muita habilidade, né? Aquele cara que tenta sempre uma jogada diferente, um drible, uma firula mesmo, né? Para tentar se desmarcar num campo tão apertado, e ele foi acostumado a isso, até porque jogou por muitos anos no campeonato inglês, onde o espaço é mínimo. Então o Bolasie ele tinha lances assim inacreditáveis, principalmente vestindo a camisa do Crystal Palace. Muito bom jogador, eu gosto dele. Foi uma contratação assim muito alternativa também do Criciúma. Não imaginava que daria tão certo. De fato, o cara vem conseguindo surpreender. O último clube dele tinha sido o Swansea, né, de País de Gales, mas que joga na Federação Inglesa. Estava na segunda divisão por lá, em 12 jogos, não marcou gols. Na Turquia ele foi bem, num clube chamado Çaykur Rizespor. Acho que é essa a pronúncia. Esse clube da segunda divisão, ele marcou 18 gols em 27 jogos na temporada europeia passada. Então não foi mal, já recentemente falando, porque não era um jogador de muitos gols na época do auge dele na Inglaterra. Ele marcava ali uma média de 4 gols em 2014, 2015 marcou mais 6, 2017 pelo Everton, por exemplo, marcou só um gol, no ano seguinte pelo Aston Villa 2 gols e 4 assistências. Então não é um goleador propriamente dito, é um atleta de drible curto, de tentar uma jogada diferenciada. No Anderlecht da Bélgica até que foi bem, né? 6 gols em 17 jogos, e pelo Sport em Portugal, razoável na temporada 2019. Pode deixar sua opinião sobre esse jogador, não pensaria duas vezes em relação à sua contratação, mas a concorrência também é alta em muitos clubes que provavelmente
estarão na Série A do ano que vem, né, igual o Grêmio, o próprio Sport, o Cruzeiro, talvez o Vitória, o Novo Horizontino, até mesmo o Ceará. Enfim, não é uma concorrência fácil, mas pelo menos eu fico satisfeito do Goiás, já está encaminhando, fazendo propostas para jogadores nesta reta final.